Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, comigo não tá não, hein? Meu Deus do céu, que sufoco. O Grêmio sofre muito mais do que eu esperava, do que eu imaginava, mas passa nos pênaltis. E é claro que eu vou comemorar o fato do tricolor gaúcho estar em mais uma semifinal de Copa do Brasil. Só que tem muita coisa pra gente falar desse jogo. O Bahia merece todos os aplausos. O Vijaçante e o Grando, pra mim, os heróis dessa classificação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Aqui é poucas ideias, gente. Aqui é papo reto mesmo. Quando o adversário joga bem, eu valorizo. Quando o Grêmio é derrotado, eu valorizo o adversário. Quando o Grêmio é prejudicado pela arbitragem, eu falo. Quando é beneficiado, também. O pênalti marcado pelo Wilton Pereira Sampaio no jogo de hoje a favor do Grêmio, eu fiquei com vergonha. Fiquei envergonhado. Porque o Wilton, na velocidade do jogo, já dá para perceber o erro. Já dá para perceber que no chute do Bitelo, a bola bate num companheiro do jogador que comete o pênalti, bate no corpo do jogador e depois no braço. Eu falo isso há muito tempo. Isso foi retirado do texto da regra, mas as orientações elas seguem sendo nesse sentido. Quando vem de um companheiro, nunca é pênalti. Eu ouvi isso de um árbitro, pela orientação e diretriz da FIFA. Nunca é pênalti quando a bola vem de um companheiro, numa bola inesperada, inclusive, em que você não tem tempo de tirar o braço e a bola bate no seu braço. Aí ele interpretou que a bola estava indo para o gol, inclusive aplicou o cartão amarelo para o jogador do Bahia. Só que... E o VAR, cara? E o VAR para ver exatamente com câmera lenta, frame, repetição e tudo mais, e ver que no chute a bola bate no defensor e depois vai no braço do jogador do Bahia? E que isso, como me disse um árbitro por diretriz da FIFA, nunca é pênalti. E aí nós estamos falando de um árbitro de Copa do Mundo, hein? Que fase da nossa arbitragem brasileira, hein? Que fase. Agora eu quero ver se o Wilson Luiz Seneme vai ter peito para botar o Wilton Pereira Sampaio, que é algo que eu não concordo, tá? Com essa geladeira pública, mas se ele vai fazer isso com o Wilton. Fez com o Jean-Pierre, fez com o Bruno Arleu de Araújo, vai fazer com o Wilton também, que cometeu um erro de regra, de interpretação de regra, ele e o VAR. Enfim, o Cristaldo, que vinha sendo o batedor oficial, vem sendo, né, inclusive, porque o Soares errou muitos pênaltis logo que ele chegou, o Cristaldo assumiu a condição, estava convertendo todos, acabou desperdiçando, e assim, falando de verdade, tá? Claro que eu estou falando isso depois da classificação, mas mesmo que o Grêmio não tivesse classificado, se você quiser acreditar, você acredita, eu estou dizendo que na hora eu fiquei com vergonha. Fiquei com vergonha e constrangido, e que bom que esse pênalti não entrou. Que não foi por conta desse pênalti que o Grêmio se classificou, tá bem? Agora, que goleiro Marcos Felipe, hein? Pelo menos que jogo, né? Eu sei que às vezes ele sofre uma crítica ou outra lá pelo lado do Bahia, mas ele fez um jogo espetacular. Ele fez um jogo maravilhoso. E se a gente está elogiando o Marcos Felipe, é porque o Grêmio chegou. E chegou mesmo. Chegou a ponto dele fazer alguns milagres. A ponto de Luizito Soares, o grande Luizito Soares, que jogou no sacrifício, dava para ver que ele estava extenuado, ele estava com dor no adutor, no joelho, nas costas, mas ele briga, cara, ele vai, ele tenta. E teve uma cabeçada que ele dá por cobertura e o Marcos Felipe faz uma defesa magistral que ele vai lá e cumprimenta o goleiro do Bahia. Porque foi isso, né, cara? Ele salvou o Bahia inúmeras vezes. E olha que o Bahia também poderia ter vencido. Foi um jogo... Eu vou tentar me explicar. Não foi um jogo seguro taticamente das equipes. Foi um jogo em que o Grêmio, especialmente, foi muito vulnerável. O Grêmio cometeu muitos erros. Mas foi um jogo plasticamente interessante para quem estava assistindo, porque foi pura trocação, né? Foi lá e cá com muitas chances de gol, aquele confronto de mata-mata que a gente gosta, especialmente quando não tem o nosso time envolvido, né? Quando tem, meu amigo, que sofrimento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Dentro da razão que ainda mora dentro de mim, apesar de ser torcedor do Grêmio, no primeiro tempo eu confesso para vocês que pensei assim, no decorrer dele, né? Esse jogo tá estranho. Esse jogo tá estranho, o Grêmio não tá jogando bem. O Bahia não se resignou, não ficou lá atrás, pelo contrário. Olha, os jogadores de frente ali, o Cauli, ou Cauli, né? Agora me fugiu qual é a pronúncia correta, mas o Everaldo
incomodou demais, ele é da base do Grêmio, inclusive, né? O Ademir, jogadores que, assim, o Kaique, cara, eles têm uma certa intensidade. Vale lembrar que o jogo demorou 1 hora para acontecer por conta das fortes chuvas em Porto Alegre que danificaram muito o gramado. Então era difícil de você, em algumas partes do campo, ter uma bola rolando um pouco mais. Mas o Bahia, cara, o Bahia trocava passes, tocava a bola, envolvia o Grêmio em vários momentos. O Grêmio começou a ter buracos no meio. O Grêmio teve muita dificuldade para encontrar o Bahia. O Grêmio corria mais atrás do Bahia do que qualquer outra coisa no primeiro tempo. E aí, obviamente, teve dificuldades, né? Tanto que o Grêmio tem uma chegada ou outra e tudo mais, mas eu tava com medo do que podia acontecer. E aí, no último lance do primeiro tempo, o Everaldo faz um gol, uma pintura. Um golaço no ângulo, indefensável, antes que os detratores de Gabriel Grando apareçam, indefensável. Nenhum goleiro pegaria aquela bola. Ele fez um gol de Luizito Soares, tá? Que estava em campo. O Everaldo fez um gol magistral e colocava o Bahia em vantagem. E com justiça. Porque o pênalti não acontecia, né? Não tinha acontecido, o juiz marcou, o Cristaldo desperdiçou, foi a grande chance que o Grêmio teve no primeiro tempo, porque o Grêmio teve muito confuso dentro das suas ações ofensivas, né? Os laterais subindo bastante, deixando muitos espaços, o Grêmio errando no último toque, a defesa do Bahia, do Gabriel Xavier e do Canu, jogando muito bem. Então, assim, o Bahia se portou muito bem no seu sistema defensivo e ainda soube sair para o jogo. Então, o primeiro tempo, para mim, foi do Bahia. O segundo tempo, o Grêmio melhora um pouco. O Renato mantém o time e aí o Grêmio vai para cima. O Renato tem uma troca lá no começo do segundo tempo que faz toda a diferença. Ele tira um zagueiro, tira o Kahneman, que estava fazendo um partidaço, do jeito Kahneman de ser, mas eu acho que também em algum momento ele acabaria tomando cartões e tudo mais, porque, né, jogo de mata-mata é difícil. Até estranhei na hora, falei assim, pô, por que não tirar ou o Vini ou o Bruno Alves e deixar o Kahneman? Mas o Renato sabe o que fazer, né? Tirou o Kahneman e colocou o Ferreira. Abandonou os 3 zagueiros porque o Grêmio ocupava mais o campo do Bahia. Só que aí o jogo ficou muito aberto. O Grêmio acho que se acostumou tanto a jogar com 3 zagueiros e tem meio-campistas que chegam tão à frente e sabem trocar a bola que quando... E tem uma dificuldade muitas vezes na marcação, que quando o adversário pegava a bola, o Grêmio ficava muito exposto, muito aberto. E nessas oportunidades, o Bahia quase fez o 2-0. Teve uma falta providencial que o Gustavo Martins, que já está em campo, teve que fazer no Ademir. Muita gente pediu a expulsão, mas o Bruno Vini já está chegando. Na entrada da área ele toma um amarelo, que o Ademir ia para dentro do gol. E o Everaldo acaba cobrando a falta e o Gabriel Grando defende, segura com tranquilidade. Mas o Ademir teve uma bola na trave de canhota, teve uma outra bola na trave num lance pela direita que o Grando só faz o golpe de vista, ela explode no travessão. E aí pelo lado do Grêmio também teve bola na trave do Luizito Soares, teve a cabeçada que eu já falei, né, que o Marcos Felipe faz uma defesaça. Teve um lance do Luizito Soares de perna esquerda pelo lado direito, né, que ele encontra, a bola viaja, encontra o Ferreirinha vem de cabeça e o Marcos Felipe faz uma baita defesa. Cara, o Marcos Felipe salvou o Bahia em várias oportunidades. E o Grando e a trave salvaram o Grêmio em outros momentos. Foi um jogo em que qualquer equipe poderia ter se classificado. E é por isso que eu quero aqui aplaudir e valorizar o que fez o Bahia. O Bahia talvez tenha chegado no seu limite do limite da corda esticada e ainda assim quase pegou a vaga. E teria pegado a vaga com justiça. Estou aqui para dizer que se o Bahia tivesse se classificado, o Bahia teria o feito com méritos, porque jogou muito para isso. E é por isso que eu valorizo ainda mais a classificação do Grêmio, porque foi um jogo muito difícil, muito complicado. Eu avisei que o Grêmio ia passar raspando. Eu falei, só que eu apostava no 1-0, assim. Claro, né? Apostei numa vitória. Mas eu tinha na minha cabeça a possibilidade de pênaltis, não sei por quê. Porque o jogo lá na Bahia, que o Grêmio empata nos minutos finais com o Cuiabano, já tinha sido um jogo tenso, diferentemente do jogo do Brasileiro, que o Grêmio jogou mais leve, né, e acabou até vencendo o jogo lá. Esses dois jogos, esses confrontos eliminatórios, eles serviriam para dar um up no Bahia, em termos financeiros, né, embora tenha SAF, mas para dar uma moral. O Renato Paiva estava sendo muito cobrado lá. E eu acho até que o Bahia sai muito fortalecido, não quero aqui exaltar o perdedor, mas sai muito fortalecido depois desse confronto. Só que o Grêmio passou. E passou como? Passou pelo seu... É difícil dizer principal jogador na temporada, né? Porque o Grêmio tem alguns expoentes, né? O Luizito Soares, evidentemente, o Bitelo, que jogou mais uma vez muito bem dentro da sua característica, mas Matias Vijaçante, né?
Talvez seja a grande surpresa do Grêmio. Ele fez uma grande Série B e não era para começar o ano como titular, né? O Grêmio tinha um meio-campo ideal com Carbajo, PP, Cristaldo e de repente o Vijaçante, por toda a entrega que ele tem, por tudo que ele tem feito, aparecendo na área como elemento surpresa, ele tem feito a diferença. E ele faz o gol de empate. Também numa jogadaça do Ferreira, que estava bagunçando o lado do Cicinho, lá pelo lado direito defensivo do Bahia. Numa jogada individual, ele faz o cruzamento e aí o Bahia não espera o Vijaçante chegar. E o Vijaçante chega e empurra para dentro do gol para vencer o Marcos Felipe. Marcos Felipe. É impressionante como o Matias Vijaçante tem sido um cara importante dentro do contexto gremista nessa temporada. Ali o Grêmio empata e obviamente daria tempo de virar, mas estava difícil, né? Porque o jogo continuou aberto. E ali naquele momento ainda tudo podia acontecer, tanto o Bahia fazer o 2-1 quanto o Grêmio. A gente chega nos minutos finais, vai para as penalidades e aí, obviamente, né? De novo tudo poderia acontecer, porque o Marcos Felipe fez um grande jogo, estava inspirado na partida e poderia, enfim, fazer a diferença. Inclusive tinha pegado um pênalti do Cristaldo, né? Tudo isso. Mesmo assim, o Grêmio acabou se classificando e eu fiquei muito feliz pelo Gabriel Grando. Vou explicar por quê. Porque eu já estava vendo a rede social reclamando do gol que ele tomou do Everaldo. Gente, o gol que o Everaldo fez, nenhum goleiro defenderia. E o Grêmio se classificou através do Grando. Porque ali quando chega na penalidade, gente, não tinha mais Luizito Soares, não tinha mais o Cristaldo, não tinha mais os principais jogadores, não tinha mais o que fazer. Ali você depende do goleiro. E o outro goleiro, que era o goleiro do Bahia, estava jogando muito. E o Grando resolveu. E olha que na transmissão os caras falaram, nossa, o Grando está pulando sempre para o mesmo lado. Ele estudou os batedores e talvez até fosse uma estratégia. E foi pulando para esse mesmo lado que ele acabou fazendo as defesas. Então, olha lá. E aí foi para matar torcedor do coração, né? Torcedor e secador. Nos pênaltis, o primeiro foi do Reinaldo. Ele vai na bola ainda, o Marcos Felipe, mas acaba sofrendo o gol. Reinaldo, que é também um batedor, era batedor oficial do São Paulo, acabou convertendo. Aí o Caule vai lá e converte também. Até aí tudo igual. Ferreirinha desloca o goleiro, bate colocado, tudo certo. O Everaldo também cobra com muita tranquilidade, muita segurança. Até aí tudo certo. Aí vem o Bruno Alves. Bruno Alves não precisa dessa violência toda, né? É muito arriscado cobrar esse tipo de pênalti alto com muita força. E aí a bola explodiu no travessão, ele perdeu a penalidade. Felizmente não fez falta. Só que na sequência o Cicinho acabou desperdiçando porque o Grando defende. Ele chuta cruzado, onde o Grando estava caindo, e o Grando faz uma defesa, só que ele chuta forte. E aí o Grando já faz uma defesa e bota o Grêmio no jogo de novo. E é muito importante isso, porque você não derruba o clima do estádio, né? Porque no momento que o Bruno Alves perde o pênalti, se o Cicinho faz o gol, ali já fica muito difícil, até pro time, né? Mas aí o Grando pega e devolve o Grêmio pro jogo de novo. E aí vem o Vijaçante, que é um pênalti importantíssimo para que seja convertido. O Vijaçante vai lá e converte. E aí vem o Acevedo, e também desperdiça, chuta para fora. Ali, o Grêmio já estava na frente. E aí bastava o Grêmio converter a sua penalidade para o Grêmio ficar à frente e encerrar as cobranças e tudo mais com o Bitelo, um dos melhores jogadores do time. Ele tira do goleiro e tira do gol também. E acaba chutando para fora. O Bitelo. Fortes emoções, né? Vem o Iago Felipe e faz o gol. Deixa tudo igual. Só que aí a gente já está nas alternadas. A partir de agora, né? E aí vem o André Henrique. Esse pênalti aqui eu quero destacar, porque é um menino que foi contratado junto ao Hercílio Luz, de Santa Catarina. Um menino que vem para ser formado e que responsa, hein? Porque se ele perde esse pênalti, depois o Bahia converte e já era. Pois ele fez. Ele chutou muito bem, com muita segurança, deslocando o goleiro. E aí o Gabriel Xavier vai para a bola e o Gabriel Grando defende. O herói do jogo, Gabriel Grando. E Matias Vijaçante também, porque faz o gol de empate e converte a sua penalidade no final e mais uma vez joga muita bola. O Luizito Soares foi uma figura espetacular dentro do jogo, dentro do seu limite físico. O Grêmio apresentou muitos problemas, mas eu não quero ser clichê aqui, mas eu preciso dizer que jogo de Copa não se joga, se ganha. O Grêmio precisava avançar. E eu não vou dizer não importa como, porque do jeito que seria com o pênalti eu não gostaria. Mas depois o jogo se desenrolou, foi um jogo brilhante entre as duas equipes, de muita entrega, de buscar o gol o tempo inteiro, de muitas chances criadas, de duas equipes que queriam avançar.
e o Grêmio conseguiu, agora está na semifinal. Se vai pegar o Flamengo, se vai pegar o Atlético Paranaense, eu não sei e pouco importa. O Grêmio botou um dinheiro no bolso, deu mais uma alegria para a torcida, chegou a uma semifinal de Copa do Brasil num ano de recuperação, de resgate, então eu estou feliz. Estou preocupado com algumas coisas? Estou, mas o momento hoje é de comemoração, celebração e de alívio também, porque foi um sufoco. O que vocês acharam do jogo? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!